Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias como essa que ouviremos hoje, de um eterno comandante do Corpo de Bombeiros, grande amigo, grande incentivador até hoje do Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da história da vida dele. Mas antes de a gente começar esse bate-papo aí, eu quero lembrar você, assine o nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Recebemos hoje aqui com muita alegria, um pouco de saudade, faz tempo que eu não o via, o nosso eterno comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel da reserva, Reginaldo Campos Repúlio. Muito obrigado, Pavão. Aqui, voltar sempre que eu volto aqui no Corpo de Bombeiros, arrepia, né, cara? Não tem como, né? E é um prazer enorme, apesar de estar fugindo bastante dessa... Só anda fugindo da gente aqui, aí, ó. Mas é muito gostoso, é uma honra estar aqui com vocês, é uma honra ver esse trabalho que vocês fazem aqui, muito legal, e eu assisto as entrevistas que vocês fazem, é muito bacana, muito legal e muito enriquecedora. Pô, obrigado, comandante. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que o senhor não parou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. O senhor tem uma vida ainda bastante corrida, mas obrigado por dispor do seu tempo e vir aqui falar com a gente. Esse bate-papo, já que o senhor acompanha, o senhor sabe, né? A pergunta fatal primeiro é igual para todo mundo. Eu acho que eu já veio preparado, mas vamos lá. O que levou o garoto Reginaldo a querer ser policial militar e bombeiro? Então, na verdade, a gente não vem preparado nunca, né, para esse embate aqui. Mas é uma coisa natural e é uma coisa bacana, né? Mas assim, meu pai era policial militar, meus primos eram policial militar, meus tios. Então, assim, se tocasse o hino nacional, né, no domingo, no almoço de casa, parava o almoço, todo mundo de pé, posição sentido. Tocasse alvorada. Tocasse alvorada. Então, assim, meu pai foi meu grande incentivador, né? Então, era pequeno ainda, via meu pai saindo. Meu pai era da Guarda Civil. Né? Caramba, foi da guarda. E aí eu via ele saindo para trabalhar, né, com aquela farda toda arrumada, né, toda bonita assim, e a gente ficava da porta de casa dando tchau para ele, olhando e esperava ele voltar, né, quando ele voltava. Então assim, era muito bacana, e meu pai sempre foi muito incentivador disso. Tanto que os 3 filhos seguiram um pouco da carreira militar, né? Meu irmão mais velho foi oficial do Exército, meu irmão mais novo é o Rinaldo, né? Lembro muito dele. Aposentou no Vale, né? Aposentou no Vale, é um grande, agora tenente, né? Subtenente. E eu, né, que entrei na Academia do Barro Branco em 1980, né? Acho que muitos de vocês não tinham nascido. Não, ainda, né? Eu, Martinho, já tinha aqui, ó. Entrei lá em 80, né? Então foi bem marcante, foi um momento legal, porque eu entrei com 17 anos, né? Então eu entrei muito novo lá. E era tudo muito agitado, a academia é aquela tensão, né? Mas foi legal. Aí terminei a academia em 82, me formei e fui trabalhar no policiamento de trânsito, né? Aí fiquei um tempo no policiamento de trânsito, também é uma unidade interessante de trabalhar, bacana, né? Na época tinha muito recurso, né? Tinha convênio com prefeitura, então assim, empolgava. E aí fui trabalhar uma época no policiamento no centro, né, no CPC, né, que tinha o coronel, eu não vou citar nomes aqui, né, para esquecer e para também não falar, né, contar só, não falar, matar a cobra e não mostrar o pau, né. Mas, e aí trabalhei lá no CPC um tempo lá, e aí quem me incentivou a ir pro Corpo de Bombeiros, cara, foi o Piva. Da minha turma. Caramba, o Piva. Porque a gente estava trabalhando junto no trânsito, aí eu saí, fui pro CPC, e ele foi lá resolver um BO uma vez lá e falou para mim, vamos prestar pro bombeiro? Eu falei assim, bombeiro, meu, que coisa maluca, né? Eu falei, não vou prestar não. Mas aí eu tava, assim, não estava muito satisfeito onde eu estava, eu falei assim, vou prestar pro bombeiro. Sim, fui prestar pro bombeiro, né? Desde pequeno eu já passava naquele bombeiro da Celso Garcia, que é do Belém ali, né? E já via, meu pai era militar, a gente ia na DPM, né? Que era do lado. E a gente voltava, passava a pé ali, ficava... Tinha um muro que era vazado, a gente ficava bisbilhotando os bombeiros lá, né? Então eu sempre tive uma atração por isso. Mas aí quando apareceu esse convite do Piva, essa sugestão dele, eu falei, vou lá. Aí fui, né? E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Porque, assim, eu me encontrei demais no bombeiro. Quem participou comigo, quem viu minha carreira, onde eu trabalhei, né? Eu sempre gostei muito de onde eu estava. Não tenha dúvida. Sempre achei que eu estava no lugar certo, que eu tinha que estar mesmo. Que tinha feito a melhor escolha mesmo. E é muito legal, cara. Então, e desde lá, né? Eu costumo brincar, né, com alguns coronéis da minha turma, né? E outros coronéis que ficaram no bombeiro, entraram e saíram, né?
eu fiquei o tempo todo no bombeiro, né? Então eu entrei em 87 aqui no bombeiro e fiquei até 2013, né? Até o final de 2013. O seu CBO então foi 86, é isso? 87. 87, é. Aliás, nós estamos em novembro, né? Sim. Eu aposentei em 2013, no mês de novembro. Se eu não me engano, acho que dia 23, alguma coisa assim. Esses dias aí. Então, tô completando 10 anos de aposentado. 10 anos de aposentado, chefe. Aposentado, vírgula, né? Pois é, eu sei que o senhor não parou um dia, vou falar sobre isso aí também. Aliás, eu acho que a sua vida, né, e nós acompanhamos de perto, tive o privilégio de trabalhar no seu comando, no gabinete do Corpo de Bombeiros, isso eu sei que o senhor viveu o bombeiro assim intensamente, né? Isso Muito, sou testemunha, somos testemunha disso. E não poderia ser diferente, a hora que o senhor passou para a reserva, as atividades continuaram. Mas vamos voltar lá atrás um pouquinho. Eu cheguei no bombeiro em 91, né? E eu tinha lá o tenente Repúlio, nosso instrutor do CBO. E justamente muitas aulas, né, suas, lá no Posto Belém, que nós já falamos aqui. Fala um pouquinho dessa sua época aí. Ó, foi uma época também muito bacana, né, que eu assim, me diverti muito, aprendi muito e fiz muitas amizades, né, com as aulas do CBO. Então foi um negócio fantástico. Depois eu quero falar uma coisa no final, né, que foi decorrência dessa fase de instrutor aí, né. Mas era muito legal, por quê? Porque a gente não tinha muito recurso, a gente começou dando aula aqui na Sé, né? Sim. Foi uma época que a gente não tinha escola de bombeiro. Não tinha escola de bombeiro. Foi no intervalo entre o CIAD e o AESB, né? Hoje é fácil dar aula, você tem a pista, você tem tudo, mas a gente tinha que criar, né? E assim, criar era um negócio maluco, porque você não tinha, eu tinha lá 30 alunos, 25 alunos, eu tinha que colocar IPR em todos eles, né? E a gente não tinha CPRs. Como eu trabalhava na manutenção nessa época, o que eu fazia? Eu pegava os equipamentos que estavam em manutenção, montava todo um conjunto lá e levava para os alunos. Eu e o Magrão, não sei se você lembra do Sócrates, lembro. Né? Do Maciel. O Maciel. Então, carregamos muita tambor de combustível, de coisa. Assim, naquelas aulas da pista, na Ródia lá, né, em Paulínia. Fomos a Paulínia, na Ródia. Aliás, a foto, né, de algumas turmas, a minha não foi Sim. diferente, era na árvore de Natal lá, da Natal. turma do CBO. E a gente tava lá apagando aquele fogo lá. Mas era muito legal. E assim, a gente não tinha muita condição. Então tudo que você fazia era uma coisa fantástica. E como eu estava na manutenção, eu conseguia trazer viatura, conseguia trazer alguns equipamentos, conseguia trazer um monte de coisa. E sempre me relacionei bem com as unidades, né? Então conseguia fazer. E a gente fazia lá no Belém um circuit training de bombeiro, né? Louco, um belo de um circuit training, diga-se de passagem. Era assim, era um negócio, nossa, maluco, né? E o pessoal gostava muito, né? Era muito legal. Mas dava um trabalho danado fazer aquilo, né? Porque não era fácil, né? Mas era gratificante, cara, muito gratificante. Eu gostei muito dessa época de instrutor, eu me dedicava bastante, a gente fazia aulas, chegamos a fazer aulas aqui na Praça da Sé com turmas que a gente teve que atravessar aula de escada, a gente atravessou o prédio por cima, né, com a escada de gancho, escada de bombeiro. Cara, assim, muito legal. Umas coisas bem, bem malucas, mas sempre legais, né? Era uma época que não era porque os recursos eram mais difíceis que a aula deixava de ser técnica interessante e muito atrativa, né? Fazia, poxa, eu me lembro, não tinha, né? Tinha suas aulas, as aulas de altura, né? A gente usava aqui também o prédio da Central, a gente usava o Cambuci, que voltou, né, a ser escola, porque tinha sido lá no passado já, e assim, pessoas como o senhor, que eram muito criativas e davam aula e conseguiam realmente fazer um negócio fantástico. E era um negócio que empolgava, né? A gente criava as equipes, né? Dava aquele negócio e fazia... E do tanque para a bomba, da bomba para a escada, da escada... Sem derivante. Sem derivante, com derivante, usando o tanque fixo. Puta, era um negócio muito bacana. Subindo no pórtico, tirando os galãozinhos lá. Um negocinho bem legal. Então a gente montava isso e era muito gostoso, cara. E aí depois a gente acabou montando uma parte também que tem uma casinha da fumaça lá na Vila Maria, né? A gente levava o pessoal lá também na casinha da fumaça. Os DPR. E fazia os DPR. Você chegou a jogar futebol com EPR ou não? Jogamos futebol DPR. Que era um negócio legal, né? O pessoal vibrava. E o EPR de aço, né? Não era esse EPR que tranquilinho hoje. Hoje é bacana. Então por isso que eu falo, né? Hoje você dá aula assim, é lógico, tem todo o seu valor e né, a gente não tira o mérito e vai crescendo a complexidade das aulas, né? Mas a gente fazia, assim, um negócio fantástico, né? E os alunos, os tenentes, todo mundo gostava, vibrava, né? Meu negócio assim, que era muito legal, né? O senhor falou da manutenção, né? Claro que a sua imagem, né, para nós, né, que somos contemporâneos, né, da carreira no bombeiro, a sua imagem sempre foi muito ligada à manutenção do bombeiro.
quanto tempo o senhor foi da manutenção? Eu não sei calcular, mas foi uma boa parte da minha vida, cara, porque eu cheguei lá, quando eu saí do CBO, eu fui pro terceiro GB, fiquei um tempo lá no terceiro GB, muito pouco tempo, na verdade, fiquei 1 ano lá, acho que nem isso. Aí depois eu fui para manutenção, fui convidado para ir para manutenção pelo então, na época, era o Capitão Amaral, né? Ele Benedito Rodrigues do Amaral. Esse homem é uma figura também, cara. Ele é um cara inteligente, um cara com uma presença de espírito gigante, né, cara? Então, gostava muito dele. Ele era fantástico. E aí eu peguei a época que eu peguei lá na manutenção, o Silvio, que era da manutenção, Coronel Silvio, ele foi tirar uma área lá no terceiro GB, e eu era fixo, e ele era aquele da central que vinha, da manutenção, que vinha tirar o área lá. E ele me chamou e me conversou, pô, vamos para lá, que lá é técnico, você vai viajar, você vai fazer tal coisa, você vai não sei o que, tal. Você vai cuidar das viaturas, escadas, ISK. Falei, pô, que legal, né? Um negócio bacana, tenente novinho. Falei, eu vou para lá, né? Aí fui lá, o comandante da manutenção era o Major Brás, né? E o Capitão Amaral... Já foi entrevistado aqui, já. E o Amaral era o chefe do pátio, né? E aí eu fui pra lá. E aí não é nada daquilo que o Silvio falou, né, cara? O senhor pegou a época aqui do Glicério ainda, né? Peguei do Glicério, muito tempo. Que a gente tinha que tirar todas as viaturas. A época que a gente pegou lá, na primeira fase era o Donizete, né? Donizete era tenente. O Silvio era tenente e o Chaves era tenente. Aí os 3 foram capitães, aí o Brás criou a vaga de capitão para eles lá. Aí ficaram os 3 capitães e os tenentes, né? Era eu, tinha mais outros tenentes lá. Mas aí, da outra época, né? Avançou um pouquinho mais. Aí chegou Bertolini, chegou Guidetti, né? Chegou Godoy e tal. Então, o Valdeir, o Valdeir, né? Que é da mesma época também lá. Então, assim, o Sancler. Né? Então foi uma época de manutenção que foi fantástica, cara. Então eu fiquei lá como tenente e depois como capitão. Eu fiquei bastante tempo como capitão, né? Aí mudou, né? Aí mudou o comando e tal. Aí eu acabei saindo de lá, né? E aí fui trabalhar no terceiro GB. Porque tinha aquele negócio das vagas, não sei se vocês lembram, né? Que assim, você tem que colocar 3 opções de vaga. Lembra disso? Lembro. 3 opções de vaga. Então eu colocava lá, né? Todo mundo colocava Manu, né? Manu. Eu falei assim, não, Manu, eu sei, a gente já tá aqui, então eu vou colocar terceiro GB, segundo GB, primeiro GB. Aí tomei uma esfrega do comandante, você quer ir embora, você quer não sei o quê, tal. Aí acabou, né, deixando eu ir pro terceiro GB. E aí fui para lá. Aí fiquei no terceiro GB, um bom tempo como capitão, que foi uma fase fantástica também, de gente estar com uma equipe muito boa. Eu tinha o tenente Irata, o tenente Schroeder, o tenente Cicerelli, né, uns caras assim que eram fantásticos, né, então... O que eu falo, né? Sempre falei, não basta ser bom, tem que ser bom e dar sorte. Tem que dar sorte, é verdade. E isso é assim, quando você tem muita sorte, não precisa ser muito bom. Então eu dou muita sorte, né? Então eu acho que isso é muito legal. Realização como capitão, né, meu? Essa época era a época das Olimpíadas, né? Das Olimpíadas, Inesquecível. Inesquecível. E a gente, o terceiro GB, né, tentando chegar ali na ponta lá, mas era difícil, né? Olimpíadas técnico-profissionais de bombeiro. Isso era um... Mexia o bombeiro, hein? Mexia o bombeiro. Até a manutenção entrou na Olimpíada. Opa, né? O GBMAR participou da Olimpíada. E é um negócio assim que era legal isso aí, cara. Muito legal. Tinha aquelas brigas, aquelas coisas todas, tal, mas era emocionante. E assim, era técnico, né? Você fazia aquela parte técnica, o pessoal subia, descia, apagava fogo, era muito legal. Cara. Muito bacana. Dá uma motivação muito legal, cara. Comandante, esse desafio de estar tantos anos na manutenção, né? Tenente, capitão. Eu digo desafio porque nós sabemos, né, a complexidade que é os equipamentos que o bombeiro tem, as viaturas que o bombeiro tem, diversas, e a gente sempre viu ali um lugar de pessoas extremamente comprometidas e criativas, né? Fala um pouco sobre isso. Então, tem que ser, né? Porque quando a gente está numa unidade em que você depende daquele mecânico para fazer o serviço. Você não pode ser um carrasco com ele, você tem que ser um amigo dele, né? E é o cara que vai... Quando eu cheguei na manutenção, logo que eu cheguei, nos primeiros dias lá, aí um sargento falou assim para mim, tem 2 jeitos de trabalhar aqui na manutenção, o tenente. Eu falei assim, como 2 jeitos? Ele falou, você tem assim, ó, você pega a chave e faz assim, né? E o outro? O outro é assim, ó. Né? Falei, qual que o senhor quer? Eu falei, eu quero o segundo, né, meu? Falei, então o senhor tem que ser nosso amigo. E daí pra frente foi, cara. A manutenção, assim, tinha muita gente boa. Todos os praças, assim, os oficiais estavam lá, né? Era uma equipe muito fechada, né? Por quê? Porque a gente não tinha muito recurso. A gente não tinha dinheiro. A gente tinha que fazer as coisas acontecerem, né? Então você tinha que recuperar uma peça, você tinha que
que se virar fazendo aqueles cursos de graça onde era a fábrica de freio, né? Então era um negócio meio doido. E o pessoal aprendia a fazer as coisas. E o pessoal aprendia. Chegava o recruta, entrava na escola do Baltazar lá, que era da mecânica lá, né? E ele botava os caras na linha. Um negócio assim que era muito legal, cara, né? E a gente enfrentou um problema mais severo ainda quando chegaram as viaturas importadas, Sim, né? Sim, é isso que eu me referia também da complexidade, né? Pegamos aquela Willy Coach, um resgate que tinha antigo, que chegou lá, e quebrou a correia. Só quebrou a correia do Willy Coach. Eu falei, tranquilo, encosta aí pra gente trocar. Como é que troca aquilo, cara? Ninguém sabia, não tinha nada, né? Não tem coisa nenhuma. Aí a gente trabalhou com os dois mecânicos lá, né? O Doug e o outro lá. O americano. O americano, não lembro o nome do segundo, mas o Doug era gente boa. E assim, esses caras ensinaram os bombeiros nossos, os mecânicos lá a trabalhar, a fazer. Foi uma época assim muito bacana, cara. Muito legal. A gente aprendeu a consertar as viaturas de altura. Sim. Tanto é que nós temos 10 viaturas Bronto. Ainda operando. Ainda operando, né? É verdade. Veio aqui, a gente recebeu, eu estava no comando ainda, o CEO da Bronto, ele falou, só tem vocês. Eu falei, a nossa manutenção aqui Depois da manutenção nova, eu trabalhei na manutenção nova também, né? Aí eu conversei, depois que eu tinha aposentado, já fui falar com o garçom lá e tinha uma viatura nossa lá, um Pierce lá, que estava tinindo, né? Aí veio o representante da Pierce aqui também, elogiou, falou, nossa, vocês são demais. Você manter, tá até hoje aí também. Mas E, comandante, fora Manu, falamos, o senhor trabalhou no terceiro GB também, e eu me lembro que o senhor teve uma passagem pela DAT também. Mas o senhor já era oficial superior, já essa época? Já era major. Era major. Eu só quero contar uma coisa como instrutor ainda, né? Que eu ia falar, acabei não falando, que acho que é bem legal. Eu gostava muito da aula, né? Então as minhas aulas lá, elas, assim, sempre... Eu acho que comprava os alunos lá, né? E durante uns 10 anos tem aquela categorização dos instrutores lá. A avaliação dos professores. E eu fiquei vários anos como primeiro. Top 1, top número 1. Até que chegou uma turma que me chamou para ser paraninfo, né, da turma. A turma do Camarguinho, né, do Monteiro. Monteiro foi um cara especial nessa época. Porque, também não vou falar os nomes de quem estava lá, né, mas... o comandante da escola de bombeiros, né, do SEIB na época, me chamou e falou assim, o CBO está querendo te convidar para ser paraninfo, mas você tem que falar para eles que você não quer. Aí eu falei assim, comandante, só me desculpa, mas eu não vou, né? O senhor não deixa eles me chamar, porque se eles me chamarem eu quero muito, né? Aí ele falou assim, não, mas você não pode falar você tem que falar que não quer. Eu falei assim, tá bom, mas o senhor não deixa eles falar comigo, porque se falar já estou sendo sincero, eu vou falar que eu quero, né? Aí ficou. Aí passou uns dias assim, aí estamos lá numa reunião, aí chegou, era um major na época, o comandante lá, né? Aí falou, eles querem falar uma coisa para você aqui, né? Da turma aqui e tal. Aí o Monteiro falou assim, olha, a gente foi meio... não coagido, eles usam uma outra palavra assim, né? Para a gente não convidar o senhor para ser o nosso paraninfo, né? Que era para a gente chamar o vice-governador e tal. Mas a gente quer chamar o senhor, porque hoje eu sou capitão e quando eu for capitão, que eu preciso ficar no bombeiro, o senhor já vai ser coronel e é o senhor que vai me ajudar. E eu falei... Isso que é visão de futuro. E é verdade, cara. Depois eu conversei com ele sobre isso, foi muito engraçado, cara. Mas aí eu fui paraninfo. E assim, não era... normal, né? O comum um capitão ser paraninfo. Depois que eu fui, aí foi o Renzi, acho que você também foi paraninfo de uma turma. Eu fui, mas a minha turma também, o paraninfo da minha turma foi o capitão Nelson. Nelson, né? Então, mas não era comum ser capitão. Aí quando foi, os caras perguntaram, mas por que você? Eu falei, não sei, pergunta pra os caras lá. Mas foi um negócio muito legal, cara. E foi assim, foi um momento muito legal da minha vida, cara. Eu acho que isso coroa, né, assim, toda a dedicação, porque sem dúvida, né, a gente falou sobre isso, a dificuldade que a gente via que era montar uma aula complexa para o CBO com pouco recurso, não tinha escola. Então, eu acho que muito merecido, comandante. Mas muito legal. Foi uma satisfação muito grande. Uma das coisas que eu falo com orgulho. Eu tenho certeza. Da turma de bombeiro. Então é muito legal, cara. Mas estava dizendo, né, que eu trabalhei na DAT. Então, eu era do terceiro GB, e quando eu fui do terceiro GB, eu fui chamado para trabalhar na operações, que foi quando a gente começou a tocar essas Olimpíadas lá, né? Eu, o Gino, né, o Jefferson, o sargento lá. Sargento Jefferson. Conseguimos tocar as Olimpíadas lá. E aí, eu era capitão, né? E eu fui promovido a major. E quem era o major de operações, acho que era o Kiyoshi. E o Kiyoshi já ia ser promovido também, ia para outro lugar. Eu falei, pô, legal, tá abrindo a vaga para mim aqui, né? E o Marcos Monteiro
ele ia ser major, né? Ou já era promovido, estava promovido a major, ou estava recém-promovido, alguma coisa assim, e ele ia para a DAT, né? Então eu falei assim, pô, legal, né? Então ele vai para a DAT, um cara que é amigo, eu vou ficar aqui, que eu Tá tudo sou de certo. operações, eu gosto disso aqui, vou ficar por aqui, né? Aí o nosso comandante na época, né? Que eu falei que não vou falar nome, né? Mas assim, fez o quê? Eu sei que é. Inverteu, né, as coisas, né? E falou assim, ó, o Marcos vai para operações e o Repúdio vai para DAT. Vai para a DAT. Eu falei assim, para DAT? Eu falei, não sei nada de DAT, não entendo nada de DAT, né? Mas aí, aquela minha teoria, né? Você tem que ser bom e dar sorte. Verdade. Né? E aí eu peguei lá o Renzi, peguei o Guberovic, peguei o Itinossi, né? Trouxe o Schroeder, que está até hoje lá. Até hoje. Trouxe o Irata. Aliás, o senhor roubou na época o Schroeder que estava trabalhando comigo lá no terceiro GB. Mas você vê, não foi... Visão de futuro, é o chefe da DAT hoje. Então, ele é chefe da prevenção de bombeiros. E é um cara assim que... Sensacional. Sensacional. Fez uma entrevista com a gente aqui uns dias atrás, foi muito visto a entrevista dele. Foi legal. E é meu vizinho, né? É seu vizinho, mora no mesmo prédio, né? Mora em Cutuca lá embaixo. Lá não, tem um no meio lá, mas... mas assim, meu vizinho, cara. Mas é um cara que desde tenente, ele tinha uma fibra, assim, uma dedicação, uma postura de correção, assim, muito grande. O Schroeder é um cara fantástico. Sensacional, gosto muito dele. Aí fiquei na DAT esse tempo todo. E a gente, assim, quando eu cheguei lá, tinha muito processo, né? E com a ajuda dessa equipe toda aí, a gente conseguiu fazer. Teve dia que a gente que deram entrada no projeto e no dia seguinte, na vistoria, no dia seguinte estava fazendo a vistoria. E ninguém acreditou. Falou assim, como assim? Não tem nada pronto ainda, né? Porque levava um tempo antigamente, né? Aí a gente conseguiu dar uma agilizada nisso, assim, que ficou legal. A gente botava os nossos vistoriantes com o carro para levar as viaturas para casa deles, para levar fazia um esquema nas unidades e tal. Eu falei assim, eu quero vocês trabalhando. E dava cota. E o Renzi era bom disso. O Renzi botava uma pilha dos caras lá, né? O trovão, né? Botava uma pilha dos caras lá. E era assim, o negócio, na época, foi muito bacana. E a tropa respondia, né? Claro. Porque o pessoal da DAT era muito técnico, muito bom, né? Tinha uns sargentos muito bons lá. Eu penso eu que essa sua experiência, né? Foi o que lhe deu aí as condições, né, e a capacidade de fazer um negócio, mas aí já estou pulando um pouquinho, né, o senhor já estava no comando do bombeiro, não me lembro se no comando ou se no comando do CBM, que foi a centralização da análise. Eu estava no CBM. Isso eu sei que é ideia e execução sua. Fala um pouco sobre isso. Então, a gente ia nas andanças aí, né, da solenidade nossa de bombeiro, tá, e encontrava com as pessoas, e o pessoal falava assim, poxa, a legislação de São Paulo é mais tranquila do que daqui do interior. Eu falei assim, como assim? Não estou entendendo, né? É o mesmo decreto, né? Não, mas é que aqui, assim, ó, eles pedem isso, tal documento, tal coisa. Eu falei assim, não, mas não é para ser desse jeito. Não, mas é que, ó, quando é em Sorocaba é de um jeito, quando é em Marília é outro, quando eu falei, não, tá tudo errado. Aí peguei o japonês, né, o Itinossi, falei, Itinossi, nós vamos centralizar isso aqui, né? Foi uma briga, hein? E aí foi uma briga. Aí a gente teve também que trazer os tenentes, né, eu já era comandante do bombeiro, já. Eu não me lembro, por isso que eu perguntei, porque eu já era comandante. Eu mandei trazer todos os tenentes do interior para analisar aqui. E aí os caras vieram bravos, né? Os tenentes vieram bravos, porque o cara mora no interior lá e tal, veio bravo. Mas aí a gente conseguiu fazer eles trabalharem, né? Como eles ficavam dormindo aqui, porque ficaram tudo laranjeira, né? Veio o cara do interior, aí eles ficavam dormindo aqui. Então o que aconteceu? A gente pediu para eles assim, ó, você tem uma cota para fazer, então você faz análise nessa cota aqui, ó. Se você fizer 50 projetos, sei lá, não lembro, na semana, você faz o tempo que você quiser, vai embora. Ixi, foi uma festa, né? Mas a gente conseguiu agilizar os processos, conseguiu fazer análise numa semana. Tava assim, era um negócio e padronizado, né? Com um padrão. Criou-se lá, né? Aquele checklist, aquele negócio todo. Pegamos uma parte da monografia do DIB, né? Que também trabalhou nisso. Então, assim, a gente fez um trabalho bem legal. E, assim, funcionou fantástico, cara. Foi um negócio. Eu vou dizer mais, já funciona até hoje. 10 anos, o senhor falou, né? 10 anos. Até hoje. E a gente, não sei se conseguiu, acho que ainda não, né? Mas eu queria centralizar a vistoria. Não chegamos lá ainda, mas eu acho que realmente esse é um passo que precisa ser dado. Porque assim, se você falar de policiamento, qual que é o policiamento mais especializado que tem hoje na polícia? É a rota, né? E a rota trabalha assim, ele trabalha com as suas sucursais aí, né? As franquias
espalhadas, mas com um comando só. Então a minha ideia, né, quando eu estava no comando, era de fazer a vistoria centralizada, mas não fisicamente. Ficariam os vistoriantes nas unidades, porém a cabeça seria aqui a prevenção. Que você tem uma única diretriz, uma única direção. Então os caras trabalhariam para esse departamento aqui centralizado, mas nas unidades, né? Atenderia os coronéis locais, mas ele atenderia a linha diretriz da central aqui. Sem dúvida. Eu acho que esse é um passo que não foi. Mas por outro lado, a centralização da análise e o que foi uma consequência um pouco depois, que foi o processo de digitalização, o Via Fácil. A gente participou disso. Claro, também, né? eu lembro muito bem. Quer dizer, centralizou, colocou tecnologia, deu agilidade no processo com a digitalização. Eu tenho para mim que esse período talvez tenha sido a maior transformação até hoje que a área técnica sofreu do bombeiro. Eu lembro que... Para melhor, claro. Eu lembro quando eu estava no comecinho da DAT lá, a gente lançou uma coisa na internet lá que era assim, como regularizar sua edificação. Assim, eu recebi até ameaça de morte, cara, né? Porque os caras falaram assim, como você vai disponibilizar isso, tal. Eu falei, meu, que absurdo, né, meu? Fiquei meio decepcionado. Mas aí a gente foi, que acabou colocando, né, o Via Fácil Bombeiros, que é uma... Começou na polícia, né? Não sei se vocês lembram, começou na polícia. Aí caiu o sistema, os caras deixavam a gente abandonado, não cuidavam, era um sofrimento danado, né, cara? Eu não consigo imaginar hoje o nosso trabalho sem tudo isso. Não dá. Impossível. É que nem, vocês não pegaram, mas eu peguei o Cobom nosso. Peguei o papelzinho? Que era aquele papelzinho vermelho, né? Que o cara enfiava os fiozinhos lá. Peguei. Quando foi digitalizar o Cobom, o pessoal achou, nossa, isso, que absurdo, fiquei inventando coisa, tal. Aí passou que lá ficou todo digitalizado, e quando acabava a energia, que tinha um geradorzinho xixelento aqui, né, na central, naquela época, né? Quando dava pau no gerador lá que ficava sem luz, sem nada, aí o pessoal ficava desesperado, falei, preenche o papelzinho agora. Aí, hoje é a mesma coisa, se for pegar para preencher tudo que se faz hoje de prevenção, né? No papelzinho não dá, né? A gente entrevistou aqui o Schroeder, acho que eu vi a entrevista dele, né? Então a gente agora já está num novo momento do avanço, do aprimoramento do que já é eletrônico hoje, do que já é digital. E é uma coisa que eu acho que é o segundo grande momento que está chegando aí, que vai realmente fazer tanta diferença quanto fez a coragem, né, que da sua época lá, de trazer, centralizar, digitalizar e confiar e perseverar, porque não foi fácil, né? Não foi do dia para a noite que o negócio entrou nesse trem aí, né? Nada é fácil, né, Pablo? Eu sempre falava assim, que não basta querer, né? Não sei se tem que querer muito. Tem que querer muito. Senão eu tô querendo fazer uma coisa, não vai acontecer. Não acontece. Né? Mas se você quiser muito mesmo, aí é capaz de acontecer. E a gente teve problema, né? De recurso tecnológico, de pessoas, de tudo, né? De pressão para que isso não acontecesse, porque tinha, né, uma estratégia de alguns aí diferente, então era complicado. Mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Nossa, graças a Deus. Mas não foi só de área técnica que o senhor foi inovador. Né? Ainda bem que a memória nos ajuda, né? Teve também uma outra coisa que foi muito bacana, que o senhor participou também da história do AB Tático. Do AB Tático, isso. Quero que o senhor fale um pouco sobre isso. Está aí até hoje também. Que bom, cara. Eu fico contente de ver essas coisas aí. Também foi uma coisa que a gente, assim, percebeu que, por uma questão de estratégia, de decisão de comando anterior, a gente foi... antigamente, as guarnições de bomba eram 7 horas. Chegamos aqui com 7, né? Com um motorista, não dava 8. Aí vai diminuindo, dá para atender com 5, dá para atender com 4, dá para atender com 3. E com 3 você atende aquelas ocorrências que é fogo em lata de lixo, né, meu? E aí a gente começou a ver que grandes ocorrências você não tinha o pessoal mais com aquela pegada de ir para cima, de fazer e tal. Aí a gente cismou de falar, vamos criar o AB Tático, né, cara? E criamos. Eu peguei era na região metropolitana, eu era comando CBM, né? A gente juntou uma equipe de cada GB e criou isso aí. Quando dava um regaço, acionava a AB Tático. A AB Tático com 6. Com 6. E os caras se achavam, né, meu? Os caras achavam que era AB Tático, tinha até brasãozinho, tinha não sei o quê, botava bandeirola lá na viatura. Mas a gente fazia treinamento com eles na escola de bombeiros, levava lá, fazia condução, fazia assim. Era muito legal, cara. E essa equipe, né, eles tinham orgulho de estar naquilo lá. Ou seja,
eles não eram mais simplesmente aqueles bombeiros, eram do AB tático, né? Então era assim, era um negócio bacana. Não, foi bacana, foi muito bacana, porque deu resposta operacional, que foi muito legal. Deu uma injeção de ânimo no operacional também, não só a resposta, né, do atendimento da ocorrência, como também para o profissional do bombeiro. E digo mais, comandante, hoje nós estamos vivendo o estágio do GAED, né? Foi criado o GAED. Hoje a gente tem 2 unidades do bombeiro, 2 estações de bombeiro, onde a gente concentrou os ABs táticos, mas com a mesma finalidade. A ideia não mudou, né? Mudou foi um pouquinho a estratégia, né? Que passou a ser não só, obviamente, o AB tático, como também a força-reserva para grandes emergências e catástrofes. Que era a força-tarefa, né? Que era a força-tarefa, exatamente. Da época do Coronel Jair, né? Exatamente. Foi um negócio bacana também. É muito legal olhar para trás e acompanhar essa evolução, né? O passo a passo de como as coisas foram acontecendo. Que engraçado, a gente vai lembrando de coisa aqui que às vezes fica no armário esquecido na memória aqui, né? Então, quando eu estava no comando, a gente teve que mandar o pessoal para Bacabal, né? Lá no Maranhão. Lá. Sim, eu lembro muito disso aí. E era um negócio que você fala assim, nossa, como é que eu vou mandar 45 bombeiros lá para Bacabal, lá no final do mundo, né, meu? Aí, isso era no final de tarde que resolveram que era para dar apoio, estavam dando apoio e tal. Aí a gente lançou na rede, ó, precisamos de bombeiro para ir para Bacabal. Bombeiro para ir para Bacabal. Nossa, choveu de gente, vendo que não, chega, não dá. Porque o espírito de bombeiro é um negócio bacana, todo mundo quer participar. E é um negócio legal. E foi de Bacabal para a Turquia. E Bacabal deixamos descendentes lá, né? É provável. Verdade. Bacabal, logo depois teve Branquinha lá em Alagoas, na região metropolitana de Alagoas, também foi acho que foi a segunda mobilização nossa. Depois, acho que da sua época também teve o Santa Catarina. Eu acho que não foi. 2000, foi 2009. Foi Santa Catarina, verdade. Gaspar, passei lá esse final de semana. Gaspar, Ilhota, Alves, como é que é? Alves, não sei o que lá. Enfim, ali da região do Vale do Itajaí. E daí pra frente acabamos esse ano atendendo o primeiro chamado internacional. Que legal, como força-tarefa na Turquia. Então, isso é bacana. Eu lembro que a gente queria um credenciamento, não sei se acabou conseguindo. Uma grande batalha do nosso comandante Melo aí. E é o Melo que cuidava disso na época como capitão, cara, né? Começou como capitão, é verdade. Bacana, cara, que legal. E você vê, né, que assim, a história nossa, ela é sempre atendendo às emergências, sempre na correria, né? E as coisas acontecem. A gente cresce na dificuldade, você não acha? Cresce na dificuldade, muito. Cresce na dificuldade. Comandante, me fala uma coisa, o seu comando foi de 2011 a 13, é isso? Foi pra você que eu tô ficando velhinho, né, cara? Eu não lembro muito bem. Eu lembro que eu vim depois do Navarro. O Navarro, ele deixava umas brechas para eu também já exercer o comando, né, cara? E aí exercendo. E eu fiquei, acho que de 2011 até 2013, novembro de 2013. Me lembro, porque eu estava no gabinete, né? O Coronel Navarro me levou para o gabinete, e aí quando o senhor assumiu, falei, bom, acho que agora eu vou voltar para a unidade operacional. Não, fiquei lá mesmo. Nada, cara. A gente tem que dar sorte, né, cara? Pois é. Mas nesse período, eu estou falando especificamente de comando. O senhor exerceu o comando. Eu só fui o primeiro comandante coronel full da escola, você não tem? Sim. Tem essa aí, viu, Martinho? O comandante foi o primeiro comandante coronel full da escola. Se você vê no quadro de fotos lá, foi o primeiro comandante. Na verdade, eu fiquei contente porque na época que estava para ser promovido a coronel, né? Tinha alguns caras da minha turma que estavam no QG e tal. Falaram, você não vai, Repúlio, porque não tem vaga no bombeiro. A vaga é de fulano, a vaga é de ciclano e tal. Eu falei assim, tudo bem, né, meu? Vocês estão falando, mas eu tô no páreo, né? Vou ver. Aí do nada não, né? Veio articulando e tal. Mas aí, na época, acho que era o Manuel, né, que estava, de comandante e tal. E aí criou-se a vaga de coronel na escola de bombeiros. Aí perguntaram assim para mim, quem você acha que vai ser promovido para ir para lá? Eu falei assim, só pode ser eu, né, cara? Aí ficou lá. Aí os caras da minha turma ficaram meio bravos, né? Porque apareceu essa vaga aí, então eu fui promovido, né? Não na frente, na minha vez mesmo, normal. Mas os caras acharam que iam me dar uma cangalha, né? Mas acabou não acontecendo. Aí eu fui pra escola de bombeiro. Você quer ir pra escola de bombeiro? Eu falei, lógico, cara. Correndo. E foi um momento também, assim, muito legal, cara. Porque a escola de bombeiros me traz boas lembranças também. Quando eu estava no comando do bombeiro, que a gente fazia aqueles EAPs lá, né? Que é aquela reunião com a tropa, que eu gostava muito de falar com a tropa, né, cara? Então a gente reunia 200 bombeiros lá toda segunda-feira, e toda segunda-feira de manhãzinha, cara, 6 e pouco da manhã eu estava lá na escola de bombeiro lá,
para conversar com a tropa, para entender o que eles Eu querem. acho que foi um momento muito especial de aproximação do bombeiro. Essa sua iniciativa, ela me lembra muito bem disso. Eu fiquei triste quando acabou isso, né? Que eu fiquei sabendo que não fizeram, pararam de fazer. Mas era um momento importante e enriquecedor, cara, porque eu levava os comandantes, levava a tropa toda. E a gente discutia coisas, né? Tinha camarada que falava assim, eu quero minha transferência e não consigo, né? E eu não tinha medo de responder, tinha gente que tinha medo de falar com tropa, eu gostava de falar e gostava do desafio, né? E aí o cara fala assim, eu quero ser transferido para lá para o 2º GB, e o cara de Marília, não lembro lá, eu quero ir para o 2º GB e o cara do 2º GB quer vir para cá, por que não pode trocar? Aí eu expliquei, falei, por quê? Porque tem um monte de gente aqui na fila esperando para ir para o 2º GB, um monte de gente na fila esperando para vir para cá. Você acha que é justo eu trocar vocês dois? O cara fala, então... Você entra numa fila, quanto tempo você quer fazer isso? Eu conversei com o cara a semana passada. Falei, então, você tem que esperar um pouquinho. Vai chegar talvez. E aí eu explicava para os caras, Não, era muito bacana. Eu falava para eles assim, né, que eles tinham que usar a minha estrela de coronel para fazer o que eles tinham que fazer na prática. Porque eu falei assim, não sou eu que faço RCP, que apago o fogo, que salvo vítima, né? São vocês. Só que eu posso ajudar a vida de vocês ou atrapalhar. Então vocês que têm que me falar o que eu tenho que fazer. E era muito legal isso aí, cara. Muito legal. Comandante, do seu período de supervisor, de coordenador operacional, ou mesmo de tenente, eu sei que foram muitas ocorrências, como todos nós atendemos. O senhor lembra de uma especial? Que marca que o senhor lembra dela? Tem várias ocorrências, né? Participei de Osasco, da TAM, de incêndio de favela, um monte de coisa. Uma coisa que choca muito, ainda me chocava até o final da carreira, era ocorrência envolvendo criança. Eu achei todo mundo, né? Então, assim, várias ocorrências que envolveram crianças com óbito, assim, eu ficava meio, assim, muito depressivo, né? E aí, quando atendia essa ocorrência, eu ligava para casa, né? Porque eu tenho duas meninas, tenho minha família que eu adoro, né, cara? Aí eu pegava e ligava para Carla, né, minha esposa, falava, Carla, tá tudo bem aí? Como é que tá? Ela falou assim, você atendeu ocorrência com criança, né? Já sabia. Assim, atendi. Mas uma que me chocou muito, assim, foi uma das primeiras ocorrências que eu atendi. Eu ainda estava estagiando, né, no primeiro GBS. E aí nós pegamos uma ocorrência de uma Brasília, para você ver o tempo que já tem isso aí, né? Uma Brasília que entrou na traseira de um caminhão na Avenida do Estado, ali perto da Sabesp lá. E aí eu tava vibrando, porque eu queria ocorrência, né? Então eu tava, para querer tirar estágio, eu quero ocorrência. Então eu tava lá de pé, nem dormi, né? No GBS lá, e lá esperando. Quando tocou o alarme, já fui o primeiro que subi na viatura, e era aquela viaturinha ainda que era uma veraneio que tinha uma maca no meio. Vocês chegaram a ver isso aí? Eu lembro dessa viatura. Então tinha uma maca no meio e era assim, era o motorista, o tenente e os dois auxiliares. Só que tinha um auxiliar e eu de coroinha. E vamos lá, né? E eu vibrando, né? Chegamos lá na ocorrência assim, gavetada a Brasília, né? Aí os caras já puxaram a Brasília para trás, levantaram o caminhão e já tinha 4 pessoas. O mais velho lá devia ter uns 23 anos de idade, né? Os dois da frente degolado, né? O de trás, um todo moído e um com fundamento de face e ainda respirando. Aí o menino que estava do meu lado, que era um recruta, né? Já subiu na viatura, já pegaram, já cortaram aqueles parte do banco lá, já tiraram, já arrancaram a vítima, já colocaram e tal. E aí eles colocaram na viatura, tiraram os que estavam mortos, colocaram lá e colocaram dentro daquela viatura do área e foram socorrer. Falou, fica aí preservando o local que a gente já volta. E eu fiquei lá. E fiquei vendo aquelas, assim, uma menina, né, e mais 2 camaradas lá, assim, mas, sabe, sangrando, assim, aquele sangue escorrendo na Brasília, naquele negócio. Ficou um negócio chocante. Por quê? Quando eu trabalhava no trânsito, eu atendia muita ocorrência de acidente de trânsito, né? Então eu pegava, socorria o pessoal, colocava na viatura. Quando era uma coisa mais grave, eu chamava quem? Bombeiro, né? Aí naquele momento eu me via assim, não tem quem chamar. É aqui, né? Você tem que resolve. E aí, pra você ver como me marcou, isso foi em 87, sei lá, até hoje eu lembro da figura que eu vi, daquela imagem, daquele negócio, E aí eu questionei se eu queria ser bombeiro ou não, cara. Eu falei assim, eu não sei se eu vou querer ser bombeiro, porque é duro, né? Olha, eu tenho muito vivo na minha memória também o primeiro preso em ferragem grave que eu atendi. Sabe por que é duro? Porque assim, quando você pode fazer alguma coisa e você ajuda a pessoa, isso é muito gratificante. Demais. Mas quando você não consegue fazer nada, isso, se você não tiver um pingo de preparo, assim, é frustrante, cara. A sensação de incapacidade não é uma coisa bacana. Poxa, não depende de você, né? É um negócio muito ruim, cara, mas mas nos acompanha a vida inteira, né? Eu tenho uma teoria que eu acho que muita gente concorda,
que o que faz a gente ir para frente, esperar tudo isso, é o próprio espírito que existe, a família, sem dúvida nenhuma, que é o nosso suporte emocional, psicológico, mas também o sentimento de irmandade que tem no bombeiro. Meu, é a gente, né? Assim, você tá fazendo qualquer coisa, toca o alarme, ó, só de falar do alarme já arrepia. Já arrepia. Toca o alarme, não sei, você é igual, entra Não na muda, viatura, não você muda. não quer saber o que está acontecendo, você quer chegar lá. Quer chegar você lá. quer chegar lá e toca, fala, pisa aí, vai embora. E tem que chegar lá e tem que fazer o que tem que fazer, cara. Então, assim, isso não tem preço, cara. E as pessoas, quando falam que gostam do bombeiro, é por conta disso. Não tenha dúvida. É de perceber essa entrega, né, que a gente tem, né, que a nossa tropa tem, que a gente faz, né, isso é bem legal. Comandante, passados 10 anos da sua passagem para a reserva, o senhor fez engenharia, que eu lembro, né? Sim. E já está 10 anos trabalhando. 10 anos trabalhando. Conta um pouquinho para nós aí. Quando eu falo, a minha esposa, né, sempre me ajudou muito aqui no bombeiro, foi uma grande companheira, é uma grande companheira, né, minhas filhas. E aí, quando eu falo para todo mundo que eu estou aposentado, ela fala assim: como aposentado? Você não para em casa, né, meu? Não chega em casa. Eu saio de casa antes das 7 horas da manhã e vou chegar em casa às 8, 9 horas da noite, todo dia, né? Aí você fala assim: mas, poxa, para quê, né? Com duas filhas fazendo medicina, eu acho que. meus dois orgulhos, cara, a Bela sim, e a Gabriela fazendo medicina. Da Belinha desse tamanho. Elas conviveram comigo aqui no quartel, né? As duas, né? A Gabriela um pouco mais, mas a Isabela também ficava aqui no gabinete do comando, fazendo lição lá naquele granito lá de pezinho pro alto lá. Assim, para mim foi uma época muito boa e minha família é muito junto, né, cara? Mas perdi o que eu estava falando. Do trabalho, dos 10 anos. Então, aí eu fiquei... assim, quando eu aposentei, eu tinha uma dificuldade, cara, de passar aqui na frente do bombeiro, que era terrível, cara. Eu passava para fazer alguma coisa aqui, assim, a mão assim queria entrar para dentro do quartel aqui, mas você fala, não, vai embora, né? E aí eu não... Assim, passava aqui na frente e ficava meio atrapalhado. Eu fiquei 3 meses afastado, né? Eu me aposentei em novembro, ficou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Até fevereiro. E aí eu fui viajar, fiquei viajando 1 mês e meio e tal. Quando eu voltei, tinha algumas propostas de trabalho. Então, tinha uma proposta para trabalhar no metrô, para trabalhar em Olímpia, que eu sou cidadão olimpiense, né? Um abraço aqui os amigos lá, o Pita, né? O Geninho, tá? Então, assim, e aí eu tinha esse convite para trabalhar lá e tinha o convite para trabalhar também em algum outro lugar e na Fiesp. Aí eu falei assim, poxa, vou para a Olímpia, que a Olímpia é um lugar legal, bacana e tal. Mas minhas filhas estavam assim, com a idade já meia, falaram, então você vai e a gente fica aqui. Eu fiquei a vida inteira junto com elas, né? Eu, como capitão, já ficava junto com elas, como major. Agora vou largar, falei, não vou, né? Então vou ficar por aqui. Aí eu escolhi ir para a Fiesp, né? E na Fiesp eu comecei trabalhando lá. Eles tinham, na época, o presidente da Fiesp, ele ia sair candidato a governador. E ele estava num dos discursos dizendo da Boate Kiss, né? Que foi a última grande ocorrência que eu presenciei aqui, né? Assim. E aí ele estava falando da importância que tem que tomar cuidado, que não pode prevaricar nessas coisas e tal. Aí alguém falou para ele assim, o senhor tem umas 200 e tantas escolas do SESI e do Senai aí, e tem aí uns 40 teatros, né? E acho que eles não estão regularizados. Muito regularizados. Contrata já alguém para resolver isso aí. Aí me contrataram por 6 meses. Aí eu comecei a resolver algumas coisas com a experiência que eu adquiri na DAT lá, né, que me ajudou nisso, e os amigos que eu tenho dentro do bombeiro que me ajudaram também, porque não tem como você dar uma assessoria eficiente se não tiver os amigos aqui que ajudam, né? E aí comecei a fazer esse trabalho lá, e aí começamos a regularizar de todas as unidades que tinham lá, tinha acho que umas 30 que tinha VCB, né? 240 não tinha. Não tinha. A gente começou a fazer, em 6 meses, nós conseguimos fazer um monte de unidades lá, regularizar, né? Aí eu falei, bom, deu meu tempo, que eu falei, não, você vai ficar 1 ano. Eu falei, tá bom. Aí fiquei 1 ano lá, né? Quando terminou o ano, mesma coisa, continuamos trabalhando forte e tal. Aí eu falei assim, já estava passando o serviço para um menino que trabalha comigo lá, que é o Fernando. Eu falei, Fernando, estou passando para você aqui e tal. Aí o diretor de aulas falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, não, está vencendo 1 ano, estou indo embora. Ele falou, não, você vai ficar aqui, você vai ficar mais 1 ano. Aí fiquei 2 anos lá. Aí, porque assim, lá você contrata por tempo determinado por 1 ano e mais 1 ano, né? E encerra. Quando encerrou meu 2º ano, os caras fizeram o que fizeram lá, que me efetivaram, né? E aí fiquei lá. E aí comecei a trabalhar. Como tinha uma parte de experiência de licitação,
eu comecei a trabalhar com a parte de processo de compra, de licitação, comecei a trabalhar com parte de regularidade em Foi abraçando mais coisas. Abraçando. E foi indo, né? E foi crescendo. Então eu não tinha ninguém. No começo eu falo que eu era Ministério Público, era eu e eu mesmo fazendo as coisas lá. Depois eu cheguei a ter uma equipe de umas 15 pessoas trabalhando comigo, né? E mais recentemente aí nós tivemos uma mudança na estrutura lá da Fiesp, lá, né? Do SESI e do Senai, e trocou o diretor de obra. Então saiu o diretor de obras e saiu o gerente de engenharia, os dois, o número 1 e o 2 da diretoria de obras, né? E a diretora corporativa me chamou e falou assim: Repúlio, você consegue me ajudar e trabalhar e assumir a diretoria de obras? Eu falei assim, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso do emprego. Vamos lá. E aí, estou lá agora de diretor de obras, cara. Diretor de obras e 10 anos de festa. Admirável. E já mudamos tudo lá, cara. Do meu jeito, né? Eu conheço. Já criei 21 regiões de engenharia, já colocamos engenheiro, já comprei drone para todo mundo, já está com tablet, já está... Estamos arregaçando lá. Não desacelerou. Mas não tem jeito, cara. Comandante, eu tinha certeza que esse bate-papo ia ser muito legal, como está sendo, né? A gente tem um formato aqui no nosso podcast, né, de duração, estamos chegando nesse horário. Mas antes de encerrar, eu quero, antes de mais nada, agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite. Já está mais do que comprovado como é a sua vida até hoje. Então o senhor vir aqui, se disponibilizar, contar um pouco da sua história, da sua passagem muito importante pelo Bombeiro. Muito obrigado por tudo que o senhor fez pelo Corpo de Bombeiros. Particularmente para mim, eu tive o privilégio de ser seu capitão no gabinete do Corpo de Bombeiros. Foi uma época muito boa. Fiz muita coisa lá. Puxa, a gente fez muita coisa. Mas eu fico assim extremamente honrado de ter recebido o senhor aqui. E antes de encerrar e deixar o senhor falar as suas considerações finais, eu quero fazer uma pergunta. O que o senhor, olhando para trás depois de 10 anos, não fez e gostaria de ter feito no comando do bombeiro? Eu tenho uma frustração no bombeiro, não sei se eu devo falar aqui ou não. Por favor. Né? Mas assim, eu acho que o bombeiro tinha que ter uma autonomia, cara. Todos os bombeiros do mundo, todos os bombeiros do Brasil, né, têm essa autonomia. E o dia que a gente tiver autonomia, a gente vai ser um parceiro da Polícia Militar muito grande, cara, né? E a gente vai ajudar muito mais do que ajuda hoje. Então a minha grande frustração só foi essa, cara. Eu fiz tudo o que eu podia. Eu não mudaria nada, porque a gente tinha até o compromisso do comandante que estava na época lá, que isso ia acontecer, mas acabou não acontecendo, né? Como é que você faz para ser bombeiro? Eu quero ser médico, faz faculdade de medicina e é médico. Eu quero ser advogado, faz a faculdade de advogado. Eu quero ser metalúrgico, vai lá e faz. Você quer ser bombeiro? Não tem como ser bombeiro. Você tem que usar outros caminhos e dar muita sorte para chegar lá onde você quer. Então essa é uma coisa que eu tenho ainda assim uma tristeza disso ainda, e eu espero ainda um dia que o pessoal tenha assim com muita tranquilidade, com muito carinho, muito amor, né? Eu falava isso em público, isso acho que não tem problema de falar, né? Porque assim, é como um filho que está pronto para caminhar sozinho, né? E apesar de você deixar o filho caminhar sozinho, você não deseja o mal do filho, e nem o filho o mal do pai. Então a gente tem um momento que a gente vive junto. Até os animais são assim, né? E depois eles se separam. E não separam brigando, separam vivendo a vida e um ajudando o outro, né? Então é essa a minha ideia, é isso que eu tinha quando a gente falava de bombeiro, de poder de polícia, de um monte de coisa, né? Que a gente achava que era importante. O código de emergência também, que foi aconteceu, foi uma grande na época da gente, era que a gente batalhou, e depois só foi em 17 ou 18, né? Que foram acontecer, mas foi na época do Olímpio, né? Sim, que ajudou bastante, depois o Telhada, sim, mas que isso. Era da sua turma, né? O Coronel Olímpio da minha turma, E uma perda muito grande, muito né? Um cara que podia estar hoje fazendo bastante coisa aí no Senado lá, e infelizmente não foi assim que Deus programou para ele, né? Mas enfim, mas é isso aí. Mas de tudo que eu fiz, eu faria de novo. Se eu tivesse que entrar na academia de novo, com 17 anos, eu entraria de novo, faria tudo de novo, igualzinho. Só talvez eu tivesse entrado antes no bombeiro, né? Não esperava até 87, eu ia entrado antes. Porque é muito legal, cara. Com certeza. Desculpa. Todo lugar que eu vou, primeira coisa que eu falo é que eu sou bombeiro.
né? Então, assim, eu me formei em Direito, me formei em Engenharia, né? Mas eu sou bombeiro. De obras, mas eu sou bombeiro, cara. Então, assim, todo lugar que eu vou, sou bombeiro. Lá na Fiesp, os caras me chamam de coronel e bombeiro, né? Então, assim, eu tô feliz da vida, cara. É, né? como todos nós, que maravilha. Comandante, olha, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente. Venha sempre no nosso 193 BombaCast, frequente a nossa fundação, o senhor conhece o nosso café, é um ponto de encontro de veteranos. Toda vez que vem aqui, o senhor vai encontrar veterano, pode ter certeza. Legal. Muito obrigado, comandante. A minha melhor continência para agradecê-lo por tudo. Muito obrigado. Obrigado, viu, cara? Eu que fico grato em poder vir aqui. Eu confesso que a gente fica meio assim, o que eu vou falar, o que vai acontecer. Não, aqui é um bate-papo natural. Mas acontece um bate-papo bem legal, né, cara? Bem bacana. Obrigado pela recepção de vocês aqui. E conte com a gente lá também, né? E sempre, né? Quando precisar de alguma coisa, eu tô sempre à disposição. Chamou o bombeiro, toca o alarme que eu saio, igualmente cara. a gente aqui. 30 segundos para sair durante o dia e 45 à noite. É isso aí. Legal. Obrigado. Obrigado, comandante. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, assim como eu gostei muito também. E lembrando vocês, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Muito obrigado e até a próxima.